A gente viu essa história do Rogério Ceni, que eu canso de falar, para mim o maior ídolo da história do São Paulo. Rogério, a gente viu a tua história aí, tua carreira, principalmente toda ela como goleiro, um mito, né? O maior ídolo da história do São Paulo. Mas deixa eu falar um negócio pra você, é difícil parar pro jogador? Muito. Eu acho que parar para um atleta, todo mundo fala da morte, né? Mas a morte são os outros que sentem, ou dão graças a Deus, sei lá, né? Da sua ausência, né? Mas a morte para um atleta, né? No momento que ele para, é muito difícil. Eu ainda, assim, acho que fui até o limite realmente que eu podia, devido à idade, lesões, somado a tudo isso, mais número de jogos, enfim, sou uma pessoa extremamente realizada e tanto que eu raramente jogo futebol. Pra você ter uma ideia, assim, só em casos especiais, como foi com a Luísa agora lá em... E na linha? Na linha, no gol nunca mais. Disse que eu não colocaria mais as luvas e ainda continuo cumprindo a promessa. Mas é um momento complicado, difícil, para quem é apaixonado pela profissão, né? Ela acaba muito cedo. Para mim foi até os quase 43 anos, né? Então, se estendeu bem, realizei tudo que eu queria como atleta, mas para quem chega aos seus 33, 34, 35, 36 anos e começa a ficar indeciso, principalmente os jogadores de linha, né? É algo que incomoda bastante. É uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas quando você foi até quase 43, é porque você não estava preparado para parar? Ou porque você queria mesmo... Cara, o meu tesão é jogar. Eu adorava jogar futebol e ninguém está preparado para parar. Isso é uma conversa, isso é que nem jornalista que fala, não, o jogador tem que aposentar, tem que parar, né? Eu queria que eu visse ao contrário, né? Ó, veja, faz o seguinte, acho que esse ano que vem você tem que encerrar sua carreira aí na televisão. Então, assim, ninguém diz a hora de parar, né? Porque é muito difícil você deixar de fazer aquilo que você realizou a vida inteira como atleta, conviver com as vitórias, derrotas, emoções, tristezas, alegrias, conflitos, dores, mas também aquele sentimento de prazer quando você tem uma grande vitória. Então, é uma decisão bem difícil. Para mim não foi tanto porque eu vi que chegou o limite e eu não tinha mais condições físicas de continuar, de fazer mais uma pré-temporada. Eu não me sentia em condições físicas e já estava realmente na hora de parar. Mas para atletas mais jovens, que por uma lesão ou por uma falta de opção, de clube, enfim, ou de ter que descer um degrau, né? A gente que jogou em alto nível o tempo todo e ter que dar aquela descida de degrau no final, eu acho que seja uma decisão bem complicada. Ô Rogério, como é que é para você 20 e poucos anos fazendo o mesmo caminho todo dia? Né? Porque tem a maioria de jogadores, por exemplo, você vê o Zé Roberto, que para mim é um fenômeno. Fantástico. Fenômeno, jogando também aos 43. 42, né? 42 fisicamente, bem alto nível, campeão do Palmeiras e tal. Mas, pô, o cara foi jogando num monte de lugar, né? Sim. A tua rotina não. Foram 20 e poucos anos no mesmo clube fazendo o mesmo caminho. Eu acho que isso dificulta ainda mais, né? O fato, quem já rodou, né? No caso dele, o mundo inteiro, não é nem o país inteiro, né? É uma outra relação que você tem com os torcedores, enfim, apesar que ele é um cara que venceu muito por onde passou, seja na Alemanha, seja aqui no Brasil. Então tem o carinho de muita gente, de muitos times. Mas para a gente que foi, para mim, que eu joguei, vim do Sinop, fui para o São Paulo e fiquei 26 anos como atleta, mais 6 meses como treinador, né? É algo bem complicado. Mas o que é legal, o que a gente deixa é o reconhecimento, o carinho, né? Quando você viaja, passa no aeroporto, ou mesmo quando você vai para uma outra equipe, como Fortaleza, que agora eu estou, as pessoas, muita gente, amigos e pessoas, eu sou sócio do Fortaleza porque você está lá, muita gente, não, na tua estreia vou estar lá, vamos prestigiar, vamos no Castelão assistir o primeiro jogo. Então esse é o reconhecimento e o carinho, né? Uma vez você me deu uma entrevista, você me deu várias entrevistas na vida, muito legais, por sinal, e uma vez você falou assim, pô, era uma coisa parecida assim, pô, meu tesão não é jogar futebol, minha paixão é o São Paulo futebol. E eu cumpri ele até o fim. Deixa eu perguntar, eu entrevistei, agora não me lembro se foi esse ano, ou acho que foi no começo do ano, o Leco. E o Leco falou que você tinha uma relação tão apaixonada com São Paulo,
que às vezes ele tinha que ligar o holofote para você andar no Morumbi à noite. Isso não é verdade? Não, o holofote no Morumbi é ligado todas as noites. Mas você ia andar no Morumbi? Correr, nunca andei. Mas 11, meia-noite? 1 da manhã, sempre fui correr. Depois que eu assinei como técnico, eles estavam reformando o gramado, eu também ia olhar como estava a reforma do gramado, para ver se não ficariam ondulações no gramado. Mas eu sempre fui, porque eu moro próximo e é o lugar onde o horário e o lugar do qual eu tinha paz para correr tranquilo. Então, como sócio até do clube, eu poderia ir, isso independente de atleta. Como sócio que eu sou do São Paulo Futebol Clube, eu tenho o direito de usar a pista de atletismo, mas nunca ligaram uma lâmpada para mim. Qualquer pessoa poderia fazer o que eu fiz. Como é para você agora? Não os holofotes, tem umas luzes internas que ficam ligadas. Como é que é para você, Rogério, ficar depois de 26 anos agora longe do São Paulo de vez? Cara, é diferente de tudo, triste, mas a gente nunca fica longe do São Paulo de vez. Porque, primeiro, pelo carinho que você tem pela entidade, pelos amigos que ainda estão lá, considero meus companheiros, né, que trabalhei agora como treinador, mas muita gente, muitos meninos que eu pude trazer da base, como Militão, como Araruna, Shailon, Júnior Tavares, dentre tantos outros caras que eu fui buscar em Cotia 2 semanas que eu fiquei lá antes, porque o São Paulo não tinha absolutamente nenhum dinheiro para contratar jogador quando eu assumi como treinador, ou foi o que foi dito para mim, né? Então eu fui na base buscar e não me arrependo em nada, porque todos ótimos jogadores, então você deixa muitos amigos e fora todos os funcionários lá que trabalham. Tem gente que trabalhou 25, 26 anos comigo, né? Seguranças, cozinheiras, médicos, massagistas, roupeiros, que são as grandes figuras do futebol, na verdade, onde ali são as grandes histórias do futebol. Então, assim, isso vai acompanhar para sempre o torcedor são paulino, cada vez que me encontra em qualquer lugar, ou muita gente com a camisa do São Paulo na apresentação do Fortaleza, né? Isso vai sempre caminhar comigo pro resto da vida. Rogério, quando você parou, você ficou um ano, você foi viajar, você fez curso em Londres, você teve curso com o São Paulo, na Espanha e tal. E, pô, às vezes a gente conversava um pouco, cara, eu vi em você uma animação, eu vi um entusiasmo, pô, legal demais. Você fala pra mim, pô, tô no Sevilha, pô, tô vendo isso, tô vendo aquilo, tô indo pra Londres, pô, e tô buscando uma coisa aqui, tô vendo coisa lá e tal. E aí pintou o convite do São Paulo. Eu, particularmente, falei, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E muita gente defendia, pô, não dá, o Rogério tem que galgar todos os passos, tem que começar de baixo, tem que ir para um time de base, ou tem que começar num time pequeno, enfim. Hoje, passou tudo. Você acha que tinha que ter começado no outro time? Você acha que... Por exemplo, eu defendo uma tese... Eu vou antecipar antes de você começar. Daria muito certo, com toda a certeza do mundo. Vinha dando muito certo. O começo foi muito bacana. Nós fizemos uma pré-temporada na Flórida, quando nós fomos campeões da Florida Cup, com um grupo com 12 jogadores formados nas categorias de base de São Paulo, mais de 50% do grupo de jogadores de linha formados no São Paulo. E depois, com a chegada de mais alguns reforços, né? O problema foi que fizemos um bom Campeonato Paulista, jogamos uma semifinal com o Corinthians, um jogo muito parelho, né? Perdemos e na mesma semana perdemos para o Cruzeiro também 2 jogos, né, que perdemos em casa com 2 finalizações do Cruzeiro e depois jogamos muito bem no Mineirão. Então estava dando certo, daria, mas a necessidade que o clube tinha também da venda de jogadores, né? A saída primeiro do Neres, que era uma peça que eu contava, mas não pude nem treinar, depois do Lianco, que era outra peça que eu utilizei muito pouco, depois do Maicon, depois do jogo do Palmeiras, que nós vencemos o Morumbi, o Araújo logo em seguida foi vendido. Depois eu treinei a semana toda com o Thiago Mendes. Antes do jogo do Palmeiras, na sexta-feira, o Thiago Mendes também foi vendido. Fora as trocas, saídas de jogadores, chegadas, acho que foram mais de 30 trocas em menos de 6 meses, né? Não há metodologia ou trabalho que resista a tanta movimentação dentro de uma equipe, mas daria muito certo. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou te falando. Mas quando você foi contratado, foi avisado para você pela diretoria, Rogério, vai ter um desmanche no meio do caminho? Não. Foi avisado que nós não tínhamos dinheiro. Mas não que teria um desmanche? Não, foi quando chegou o seguinte, não, mas você concordou.
Quando chegam para você, falam, tem que vender o Neres, eu queria vender os dois, na verdade, Neres e Araújo. Se você vender Neres e Araújo, eu perdi a velocidade, o Wellington nem machucou no primeiro ou segundo jogo. Aí eu não tenho como, sem velocidade, jogar no futebol moderno, é impossível você obter resultados. Aí o Araújo ficou e foi o Neres, né? Você concordou? Eu concordei não. Era um ou era outro, para poder pagar as despesas e, enfim, ter caixa que o clube precisava. E depois logo veio ou o Lianco ou o Araújo. E aí você tem que ir optando e você vai, né, segurando aquele que mais você necessita. Até que chegou o dia que era o Araújo ou o Araújo, aí não tinha mais velocidade, não tinha mais condições de puxar contragolpe, de jogar na maneira que eu gosto. E para combinar, um jogador que eu gostava muito, né, que era o Thiago Mendes, que era um meia, né, box to box, um meia que joga bastante área a área, com infiltração. Aí foi quando o Michael chegou para mim e falou, olha, você me desculpa, você me trouxe até o Brasil, tudo, mas eu vou embora porque eu não acredito mais no projeto, ele falou. E aí eu fiquei também sem reação para falar alguma coisa para ele, né? Ele no mesmo dia já se desligou. E eu fiz o jogo do Flamengo no Rio, né? Nós pegamos jogos difíceis no começo, né? E tinha uma sequência muito boa depois, né? Nós tínhamos uma sequência com bons jogos em casa e que não foi até uma sequência tão boa do clube logo depois que nós saímos. Mas nós pegamos muito jogo, pegamos o Corinthians fora, pegamos o Clássico contra o Palmeiras em casa, pegamos Cruzeiro fora, pegamos Flamengo fora, todos jogos difíceis, né? Mas a pontuação realmente ela não foi o que a gente esperava. Acredito que para o final do turno iria melhorar bastante. E para o segundo turno, especialmente com a chegada do Hernanes, o Hernanes foi eu que liguei para o Hernanes, eu particularmente em janeiro para o Hernanes, né? Eu conversei com ele, eu convidei ele para vir a São Paulo. Ele, no começo, ele queria continuar mais um pouco na Itália. Mas depois ele me ligou e falou, olha, o convite está de pé. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, o convite está de pé sempre, né? E aí, infelizmente, o clube não tinha condições de contratar o Hernanes naquela época, né? E ficou, infelizmente, para uma semana depois que eu saí, assim como vários outros jogadores chegaram na semana que eu... Os jogadores chegaram logo depois que você saiu. Uhum. É uma coincidência? Acho que sim. Ou, Rogério, você ficou chateado quando te demitiram? Como foi? Qualquer um fica chateado. Não, porque eu gostei do seguinte, todo mundo falava na época o seguinte, o problema do Leco contratar o Rogério Ceni é que depois não vai conseguir mandar embora, porque você é o Rogério Ceni, é o mito, é o ídolo, é um peso muito grande. E aí fala, pô, não vai conseguir demitir. E você acreditava no trabalho. Você não achou que eu... Não, mas eu sempre Você acabou de falar. Eu sempre acredito no trabalho e é o único motivo que eu decidi ser treinador e treinar o São Paulo é justamente por acreditar no projeto, no trabalho, no que eu faço, no que eu aprendi, nas pessoas com que eu trouxe para trabalhar, pessoas sérias, com bagagem de 10 anos de Chelsea e 5 anos de Liverpool. E eles saíram bravos também, né? Eu esqueci o nome do... Michael Bill? Ele saiu bravo lá e deu uma entrevista criticando muito a diretoria do São Paulo. Mas é uma opinião particular dele, cada um tem a maneira de se expressar e é de livre direito a pessoa expressar da maneira como quiser. Uma pena eu não pude trazer ele para cá, para Fortaleza, né? Mas quem sabe uma próxima oportunidade a gente possa... Mas como é que foi? Você foi demitido por aquele jogo contra o Corinthians? Não, fui contra o Flamengo, desculpa, contra o Flamengo na Ilha do Urubu. Isso. Como foi isso? Foi o Leco que te chamou? Foi o Vinícius Pinotti? Foi constrangedor para eles? Eles ficaram pisando em ovos para falar contigo? Não. O Vinícius eu tenho que agradecer, porque foi ele sempre a ideia de me levar ao São Paulo, né? Desde o ano anterior. E ele fez de tudo para que eu estivesse lá. E eu sei também que ele lutou bastante para a permanência. Ali foi uma decisão única e exclusivamente do presidente. E eu respeito também, porque ele é a pessoa que comanda o clube, né? Tem condições de decidir. A única coisa é que eu tenho uma maneira de agir. Eu não vou concordar, às vezes é uma contratação, enfiar para o goela abaixo, alguma coisa assim. Mas te enfiaram goela abaixo? Não enfiaram. Não, porque eu não trabalho dessa maneira, né? Eu sei o valor que tem o clube para mim, né? O quanto significa o São Paulo. E eu
Eu não aceitei absolutamente nada e eu sei que isso atrapalha bastante, né? Eu atrapalhei um pouco algumas coisas, mas fiz o meu trabalho assim... Você atrapalhou? Atrapalha, né? Do futebol você atrapalha bastante, mas dentro do campo... Desculpa, você falou que atrapalhou por quê? Porque você não cedia a nada, é isso? Não é que não cedia nada, as imposições? Só contratações de jogadores que quando eu pedi um jogador, eu tentava trazer aquele jogador. O Jusilei foi difícil? O Jusilei chegou um pouco acima do peso, ele ficou uns 2 ou 3 jogos no banco treinando, entrando pouco, e depois entrou, foi o jogador que jogou comigo o tempo todo. O Jusilei foi sair do time depois que eu saí do São Paulo, que o Jusilei ficou um tempo, acho que, sei lá, meia dúzia de jogos sem jogar. Mas um profissional, nota 10, um baita de um jogador, que se o São Paulo puder ficar com ele, tenho certeza que vai estar fazendo um grande... Mas como você sentiu, Rogério? Porque você foi embora, chegou Petros, chegou... Petros chegou, fez o último jogo comigo. Ah, fez ainda? Mas sem a condição física ideal, um menino muito bacana, muito profissional, dedicado, correto. É uma pena não poder ter usufruído mais, né, dele como atleta no clube. Mas foi uma coincidência. Eu entrei e fiquei 12 horas na zona em 17º lugar por gols pró contra o Bahia. Se eu talvez tivesse ficado em 16º, teria ainda mais uma chance para continuar. Mas, paciência, é uma decisão que foi tomada, faz parte do passado. E a gente tem que lembrar das coisas boas. E 27 anos, pode ter certeza que teve muito mais coisas boas do que essa saída antes do tempo que eu imaginava. Se você tivesse continuado, no C, você acha que o segundo turno teria sido totalmente diferente? Não, eu acho que o resto do primeiro turno... O resto já seria diferente? Sim. Você acha que essa história, que o Rogério precisava ter trabalhado num time da base, eu também curtia, ou num time menor, e precisava galgar os passos, precisava ou não? Cada um trabalha onde tem oportunidade, onde as pessoas lhe convidam, onde as pessoas querem que você esteja. Então, assim, eu sempre estive preparado para trabalhar em qualquer clube profissional. Qualquer clube profissional eu tenho condições de trabalhar. Se eu ganhar, vão dizer que você é um gênio, como com todos, né, na verdade. E se você não vencer, as pessoas chegam à conclusão que você não está preparado. Essa é uma lei básica, uma regra muito básica do futebol. Você ficava assistindo os programas, lendo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Totalmente isento a tudo? Não. Mas a internet, a gente acaba olhando um pouco mais, mas eu não tinha tempo de assistir televisão. A TV que eu assistia era para ver os jogos, copilar lances, preparar treinamentos. Eu chegava sempre 2 horas antes, saía às vezes 3, 4 horas depois. Na pré-temporada eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Você acha que você pode um dia ser treinador de um Corinthians, de um Palmeiras? Acredito que seja muito difícil e até... pelo próprio torcedor desses times, acho que também teria essa relação. Você se aceitaria? Não é que aceitaria. Vamos polemizar. Eu sei que você está sendo inteligente. Não estou polemizando, não. Mas eu trabalhei minha vida toda no São Paulo. E eu acho que essa história, ela tem que permanecer para o resto da vida. Eu acho que, pelo amor de Deus, o maior respeito que eu tenho pro Corinthians, pro Palmeiras, por qualquer equipe, especialmente os grandes rivais. Eu joguei mais de, 170, 180 clássicos, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. E são os jogos mais bacanas que tem para você jogar, de provocação, de torcida, essa é a coisa legal, né, de tudo. Mas eu acho que essa história, ela não seria a mesma se isso acontecesse. Você volta um dia a ser treinador de São Paulo? Você tem esse sonho? Esse sonho? Não, eu não trabalho com sonho, eu trabalho com realidade. Eu estou super feliz no projeto que eu estou fazendo, que é uma coisa bem diferente no Fortaleza. Eu sei que, lógico, a história se passa toda ela no São Paulo, né? 99% que vai começar agora o Fortaleza, afinal de contas, né? Mas, assim, são coisas, realidades diferentes que você vive, mas coisas bacanas, né? Assim, uma diferença, por exemplo, drástica. Num clube grande, né, como o São Paulo, né, as pessoas, cada uma tem a sua, né, o cara que trabalha lá no marketing, o cara que trabalha em todos os setores, né. E no Fortaleza a parte legal é que você
primeiro que o presidente, tanto o Girão, que foi o presidente que estava no comando do Fortaleza, quanto o Marcelo Passi, que hoje é o presidente do clube, são pessoas muito bacanas e eles gostam lá que você opine, que você compartilhe as suas experiências, né? Então, quando eu fui contratado, assim, nós vamos contratar jogadores de comum acordo. Claro que dentro da realidade do clube, e estamos encontrando dificuldades para trazer os jogadores e formar um bom time para o Campeonato Cearense e para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil inteiro vai estar ligado no Fortaleza, porque todo mundo vai estar te acompanhando. Você tem essa noção. Acompanhando e cobrando, né? Mas é bacana, sabe? É uma cidade que respira futebol, sabia? É um estado que respira futebol com torcidas. Como é que você na rua lá, galera? É igual andar em São Paulo, torcedor. Rapaz, o pessoal, a gente é mais novidade lá, né? Então o pessoal, assim, vem, cobra, incentiva, vamos ganhar, vamos subir, Eu vi uma bandeira que era legal pra caramba, né? Só nós temos um cabra. Só nós temos esse cabra. Esse cabra, então o Rogério Ceni. Tem a parte de marketing do clube, eu achei muito bacana tudo que eles fizeram, também nesse pouco espaço de tempo, assim, coisas legais. Porque eu falei o seguinte, quando eu cheguei aqui e te vi, eu falei, tirando o teu semblante de cansaço, eu falei, porra, o Rogério tá, aparentemente, quando eu olhei, eu falei, o Rogério tá feliz. Porque eu vou ser sincero, eu não vi você pessoalmente, que na época do São Paulo, você trabalhava 25 horas por dia, você nem falava com a gente, você tava lá naquele mundo lá. Mas eu via você com um semblante. Eu não via você com um semblante. E quando você ganha, lá nos Estados Unidos, você me viria com um semblante cansado, mas feliz. Mas mesmo assim, eu não via você, a uma certa altura, eu via você. Não era um semblante de um cara que estava feliz. Não. Era impressão minha? Não, é impressão tua. Infeliz pelos últimos resultados que culminaram, logicamente, com a minha saída, né? Mas eu sou uma pessoa, trabalho no São Paulo, quando eu trabalhei no São Paulo, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Mas é desgastante, é puxado, né? Você tem que fazer ajustes toda hora, você faz uma pré-temporada com um número X de jogadores, com a metodologia de trabalho. E mês a mês vão saindo dois, emprestado, vendido, chegando 2, tudo isso se perde. Por isso que foi uma pré-temporada tão boa e foi até uma boa parte, né? até as finais ali do Campeonato Paulista e a hora que pegou uma equipe grande como o Cruzeiro na Copa do Brasil, as coisas caminharam bem. Dali em diante até tivemos um começo bom de brasileiro, 3 vitórias em 5 jogos. E aí quando nós perdemos a última chance de velocidade que eu tinha, que era o Araújo, aí sim, aí nós não tínhamos mais muito o que fazer. Rogério, deixa eu falar um negócio pra você, vai. Já passou. Claro. Você ficou mesmo com o Rodrigo Caio naquele lance do Fair Play? Imagina. O que é verdade, o que é mentira daquele dia, que até hoje não consegui. Muita gente fala, o Rogério chutou a prancheta no Rodrigo Caio. Não. O que é verdade, o que é mentira daquela Rodrigo história? é um menino nota 10, Rodrigo jamais ficaria bravo com ele com qualquer coisa. Eu só perguntei para ele se ele sabia que o Jô tinha 2 cartões, ele falou que não sabia. E eu estava, na verdade, eu entrei no vestiário porque nós sofremos um gol aos 46 e 30, né? E acabou o jogo e eu fui pro vestiário. E quando eu entrei, tinha não era uma prancheta, era um quadro que a gente mexe de botões, e eu entrei, né? E isso, você vai perguntar para muitos treinadores já. E eu dei um bico na prancheta para lá, e os jogadores estavam sentados aqui. Mas uma parte da prancheta saiu pro lado de cá e foi na direção do Cícero. O Cícero segurou ela com a mão, assim, nem chegou a encostar. Mas foi, ele mesmo sabe, todos os atletas sabem, que foi no intuito de extravasar mesmo e nada de... Mas havia um cagueta no vestiário, porque isso é uma coisa de vocês. E saiu como você mas tivesse... isso é natural, num vestiário onde tem 30, 40 pessoas. Meu Deus do céu, se você faz uma reunião fechada e com 20 só e acaba saindo... Então isso é mais do que normal no futebol. O problema não é as pessoas falassem a verdade, mas a pessoa, lógico, depois chega aqui de uma maneira, passa ali de outra, aumenta lá de outra, aumenta lá de outra. Não foi nada demais, absolutamente nada demais. E com o Rodrigo, nunca, jamais ficarei. Mas agora ele é um menino sensacional. Quando eu falei aquela vez, né, que eles são pessoas melhores do que eu, foi no sentido de que eles são, tanto o Tite quanto o Rodrigo, são pessoas realmente do bem, que têm uma capacidade, talvez, de compreensão e de tudo maior. E, lógico, o Tite vive um momento muito bacana na seleção, merecido e bacana na seleção. E o Rodrigo também vem sendo convocado, né, quase todos os jogos. Eu tenho ainda a expectativa que ele vá a uma Copa do Mundo.
Mas eu só tenho coisas boas a falar do Rodrigo, não tenho nada, jamais. Se eu tivesse alguma coisa, olha, o Rodrigo não, de jeito nenhum. Eu só discordei que foi um lance que eu acho que o Jô empurra o Rodrigo Caio e ele pisa no Renan. Então o juiz interpretou aquilo como uma falta e deu um cartão amarelo. Só isso. Mas entendo perfeitamente a posição dele, respeito. Você teria feito a mesma coisa? O que o Rodrigo Caio? Não. Se ele me empurrou e eu pisei no meu goleiro, tomou um cartão amarelo, eu não ia fazer absolutamente nada. Se eu tivesse feito, se eu fosse um atacante e empurrasse a bola com a mão pro gol, aí eu digo para você, aí eu concordo, porque aí uma coisa você está usando de um artifício que você está mudando a história de um jogo, aí sim, aí eu acho que é diferente, ou um pênalti claríssimo, ou coisa assim, mas não um lance de um empurrão, um cartão amarelo fora da área que o juiz interpretou. Eu não estou querendo polêmica. Imagina. Não, eu não estou mesmo, mas a gente tem que perguntar as coisas para você, claro. Pô. Tanto tempo. Esse que é o problema de você não dar entrevista, né? Demora aí muito. tem 500 coisas para falar. Te falar. Fala. Você saiu de São Paulo, você falou no teu Facebook, postou uma frase do Rui Barbosa, dizendo os canalhas também envelhecem, tem cabelo branco. Como é que era a frase? Eu esqueci. Eu também não lembro. Eu lembro, caramba, eu acho que você lembra. Para, os canalhas envelhecem. Foi recado para alguém? Não, foi uma frase de Rui Barbosa. É uma frase, como Não, eu já uma postei, frase dele mas... como eu já postei outras frases de pessoas famosas que são frases de efeitos, frases fortes. A tua relação com o Leco estremeceu, não estremeceu em nada? É uma boa relação? Não, eu não tenho relação com o Leco. Não há relação com ele. Não tenho nada contra, não tenho aqui nada para falar, absolutamente nada dele para falar, mas nunca mais conversei com ele. Quando você nunca mais conversa com alguém, não há uma relação. Mas você ficou magoado? É isso que eu quero saber. Você ficou triste? Não mágoa de nada, eu compreendo a profissão. É uma profissão de risco, uma profissão que você assume riscos. E ele é o presidente do clube. Ele é o cara que é a pessoa que é o comando máximo da equipe do São Paulo hoje e tomou a decisão que ele tomou e a gente tem que conviver com isso. E nessa profissão, infelizmente, outras vezes vão acontecer. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta tem mais do mito. É mito eterno, né? É mito. Comum. Antes de ir pro break, eu vou te falar, eu entrevistei o Adriano, eu falei, pô, Adriano, você carregar o apelido Imperador é uma coisa muito forte. Entrevistei o Ronaldo, eu falei, pô, fenômeno é uma coisa muito forte. Mito é uma coisa muito forte, né? Isso é uma coisa das pessoas que gostam do teu trabalho, que tem uma idolatria, que se identificam com você, aquele cara mais ferrenho, fanático, né? Que se vê em você dentro do campo de jogo. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais aqui com o Estamos de volta aqui com o Benja hoje. Que programa especial. Rogério Ceni, o mito. E agora o treinador do Fortaleza aí. Rogério, tem muita gente falando o seguinte, que nos últimos anos o São Paulo é um clube que o São Paulo sempre foi um clube vencedor, ganhador. Você, inclusive, ganhou tudo no São Paulo, inclusive como protagonista, aquela atuação contra o Liverpool, uma coisa, né, antológica, o que você fez naquele jogo. Fora Libertadores e tudo mais. Mas o São Paulo dos últimos anos tem sido um time que não tem ganho títulos, que tem brigado aí, lutado lá embaixo na zona de rebaixamento. E as pessoas falam que a diretoria do São Paulo nos últimos tempos se escolhe em ídolos. Muricy, que foram chamar, Rogério Ceni, foram chamar o Marco Aurélio Cunha, que apesar de não ter sido jogado, é um cara super querido e adorado pelo torcedor do São Paulo. O Lugano, que depois da tua despedida, que foi também uma despedida histórica, aquela todo mundo estava lá no Morumbi, incrível, foram chamar o Lugano e agora chamaram o Raí. O São Paulo tá procurando o quê com essa busca? Eu acho que é natural você ter ídolos, pessoas que significam algo especial para o clube. É até natural que trabalhem, né? Na Europa é muito mais comum até, né? Mas você vê jogadores que atuaram, por exemplo, o Edu, que jogou pelo Corinthians, hoje está na seleção, o Silvinho, trabalhou, né? Alessandro, do Corinthians, está trabalhando no Corinthians hoje, né? E Elano, no Santos, está trabalhando, jogadores que têm uma certa identificação. O Zé Roberto vai trabalhar no Palmeiras agora? Eu não sabia, mas eu aqui ando meio por fora das notícias, assim, para ser sincero. Mas muito bacana, né? Tudo isso é muito legal. E
E faz parte que ex-jogadores trabalhem nos seus clubes que têm uma identificação. Raí é um cara super identificado com São Paulo, para mim, o maior atleta que eu vi jogar com a camisa do São Paulo nos últimos... Desde que eu comecei no São Paulo, desde os meus 17 anos de idade. Foi um cara super vencedor, pude aprender muito com ele. Eu torço para que ele dê certo, né? Para que ele tenha liberdade para trabalhar e que ele dê certo, que ele possa, junto com o Dorival, que é outro cara que eu acho extremamente competente, né? Que eles possam escolher os jogadores, que possam ter um pouco de dinheiro para contratar na necessidade. Para você não tinha, né? Mas eu sabia quando me contrataram que não tinha, eu não fui lá sem saber. Falou, não tem grana. Era uma situação já, nós montamos aquele time com 600 mil reais. 600 mil reais? Sim. O São Paulo? Uhum. Não, em janeiro, quando nós montamos, sim. E trouxemos todos os jogadores da base. Nós pagamos 300, se não me engano, 300 mil reais de empréstimo do Sidão. Compramos por 80 mil dólares, se não me engano, o Tomás, né? Estava entre o Tomás e o Everton, né? Mas é que o Everton custava 6 milhões e o Tomás... O São Paulo montando o time com 600 mil reais nós gastamos bem pouco, né? Todos os jogadores vieram... O Cícero veio com parte do salário pago pelo Fluminense, sem custo, né? Os outros jogadores depois vieram por empréstimo, quase todos os jogadores, né? Mais tarde veio o Jusilei, gastou um pouco mais. E depois, mais tarde, veio aí a contratação do Prato, né? Que aí foi um valor mais alto investido, né? Foi a contratação do Prato. Mas em janeiro, quando nós montamos o time, em janeiro para a Florida Cup, para levar para a Florida Cup, foi um time montado com muito pouco dinheiro. Então, também as outras contratações vieram após a venda do Neres, né? Na tua opinião, então, o Raí dá certo, como vai ser legal? O Raí tem tudo para dar certo em qualquer área que ele decida atuar. Ele é uma pessoa muito acima da média, um cara sempre muito bem centrado, calmo, tranquilo, né? E também agora, eu não sei, vão ser as contratações no Morumbi, ou enfim, né? Eu não sei qual vai ser a participação, né? Para que... Uma pena o Vinícius ter saído, eu acho que os dois fariam... Uma boa dupla. Fariam. O que você acha, por exemplo, que você deveria... Ou tem alguma coisa que você acha que você deveria ter, que você vai mudar, que você fez no São Paulo, que você acha que você tem que mudar? Eu acho que tem, assim, algumas coisas que eu deixaria de fazer, como me preocupar com coisas extra-campo, que me tomavam tempo e mais do que isso, né? Tomar algumas decisões que teria que ter uma outra pessoa. Por exemplo, se o Raí tivesse ali em janeiro, quando nós chegamos, né? Ou se o Marco Aurélio Cunha tivesse permanecido, talvez ali, né? São pessoas que talvez pudessem dar alguma entrevista, falar sobre algum caso extra-campo, conversar de alguma coisa que faltava ou algum detalhe que tinha, e eu me concentraria mais dentro do campo de jogo. Talvez isso seria mais. De resto, cara, eu sou muito grato a todos os atletas. Os caras, assim, fizeram o máximo que podiam por mim. Todos lutaram bastante. Assim, um bom relacionamento com todos, um ótimo relacionamento com a maioria. Fiquei feliz o Lugano, por exemplo, ter ficado. Eu acho que era digno do clube para com ele, fazer com que ele terminasse sua carreira em dezembro. Porque, afinal de contas, a gente tem que ter respeito pelos ídolos. Porque é difícil você construir um ídolo, né? Primeiro você tem que vencer, segundo você tem que ficar um bom tempo, você tem que ganhar títulos, né? E então, assim, eu fico contente que ele tenha ficado até dezembro agora. Uma pena ele não ter participado demais só do último jogo do campeonato. Comigo jogou umas 10 ou 12 partidas no primeiro semestre, não lembro exatamente. Mas eu só tenho lembranças boas, coisas boas do clube e para sempre terei. Tenho que falar dele, uma saudade incrível. Mas antes a pergunta, depois eu explico o que eu vou falar dele. Nesses 20 anos em São Paulo, não, 26. 26. Você mandava pra caramba. Nunca mandei no São Paulo. Nem como treinador. Como jogador, por exemplo, você indicava jogador para contratar? Não. Eu apenas, quando eu via um jogador talentoso, eu conversava com o atleta se ele teria interesse em jogar no São Paulo. Mário Sérgio Ponce de Paiva, que Deus o tenha, excelente. Mário Sérgio foi um grande cara, um grande amigo. Uma história. Quando ele chegou no São Paulo, tinha até as pessoas achavam que ele não gostava de você, porque ele não deixou você bater. Gostava muito de mim, eu gostava muito dele. É verdade a história
que chegou ali até o São Paulo e falou, pô, chamou você e falou, olha, a defesa você escala. É verdade. Campo, não. Você monta? Como é que era a história? Não. E ele falou do meio, aí você falou, eu? Aí ele falava assim, eu falei, você que entende, o meu é do meio campo para frente. Ele que escalava o time, ele que escolhia todos os jogadores. A única coisa que ele falava, olha, você que define bola parada, escanteio, barreira, tudo, é tudo com você, pode levantar aí na frente, você mostra aí como é que você quer, tudo e tal, mas não os jogadores, Sim, a escalação. Mas você que montava tudo lá atrás. A parte defensiva eu montava como eu queria, a barreira, o primeiro pau, quem ia marcar, ele falava, você se vira aí que é tua área, mas nunca a escalação de um atleta, isso sempre foi ele que escolheu. Rogério, e agora no Fortaleza, como que é essa mudança para você? Porque você está mudando, não só que você trabalhou a vida inteira no São Paulo, e não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas é que o São Paulo é aquela coisa gigante, grande. O Fortaleza também tem o seu tamanho e a sua grandeza, especialmente dentro do estado. Sim. São Paulo, o Fortaleza é um... Fazendo uma comparação ao São Paulo, não estou menosprezando ninguém, mas é diferente, para jogar uma Série B. Sim. Como é que está sendo essa mudança para você? Cara, para mim está sendo mais fácil de se adaptar do que eu imaginava. A única coisa é que no São Paulo, quando você tem uma diferença pequena no salário, você contrata o jogador um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tem uma facilidade. E no Fortaleza existe um orçamento para se trabalhar. Então você tem um budget para trabalhar e você tem que encaixar, seja 20, 21, 22, 23 jogadores dentro daquele orçamento. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Mas, que também foi me passado antes, né? Já existiam alguns jogadores com contrato renovado quando eu cheguei, ótimos jogadores, bons jogadores, e nós estamos tentando trabalhar para encaixar. E no São Paulo você não tinha um orçamento definido. Mas também, às vezes não faz muita diferença, porque, por exemplo, depois que eu saí, a folha de pagamento subiu 20%, 30%. E investiram para trazer jogadores para tirar o time do rebaixamento. Não investiram no começo do ano para fazer um time para ser campeão. Gastaram da mesma forma o dinheiro para ficar em 13º. Poderiam ter investido esse dinheiro e brigado por títulos, especialmente um título brasileiro, ou no mínimo uma classificação para a Copa Libertadores da América. Então, eu acho que foi... às vezes tem o dinheiro e não tem o planejamento ideal, às vezes você tem o planejamento bacana e não tem a condição de trazer os atletas que você gostaria de trazer, como é o caso do Fortaleza. Estamos sofrendo, trabalhando, mas o presidente sempre mostrou essa realidade e nós estamos tentando se adequar ao mercado. Agora é que você concorre com muita gente. E você tem que esperar a janela da Série A fechar, os times que têm mais poder financeiro, e aí quando você vê as brechas, você tem que ir atrás do jogador certo, você não tem direito a ele. Os jogadores que se destacam numa Série C ou numa Série B, eles são muito concorridos. Enquanto você pega um time da Série A que está disposto a gastar aquele dinheiro, 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões por um jogador, ir atrás daquele jogador, ele vai. Se ele tiver aquela condição, o Palmeiras é um exemplo disso, né? O próprio Flamengo também foi um exemplo disso. Ele vai lá e contrata, né? Então, assim, nós nem trabalhamos com esses, nem cogitamos, né? Nós temos que achar uma faixa salarial de jogadores que seja compatível com o clube. No mundo dos sonhos, como você acha que seria um dia um confronto Fortaleza e São Paulo no Morumbi? Você já parou para pensar nisso? Seria muito legal. Porque é sinal que o Fortaleza teria subido para a Série A. Primeira coisa de bom, né? Essa é a coisa mais bacana que seria, porque o São Paulo com certeza estará lá. Qual seria a tua reação e a reação da torcida, você acha, no Morumbi, por exemplo? Eu acho que o torcedor ia ficar muito feliz, cara. Muito feliz de me ver trabalhando lá. Sempre tive o maior carinho, o maior respeito. Eu tenho certeza que seria um momento histórico para o torcedor, para mim. E eu ia tentar fazer meu trabalho, seja pelo Fortaleza ou, enfim, pelo clube que eu estivesse trabalhando. A não ser que fosse um Corinthians ou Palmeiras, como citou aí, não seria muito receptivo. Mas não vai acontecer isso. Ia ser Rogério Ceni. Isso é por aí. Mas, assim, eu tenho certeza que o torcedor ia receber com o maior carinho, que foi o mesmo carinho que eu sempre os tratei durante a vida inteira. Você, como jogador, você foi treinado por Deus e o mundo, né? Você conheceu todo mundo. Inclusive, você trabalhou até com o Tele, né? Eu trabalhei desde o começo. Hoje eu vejo o futebol passando por uma... Nós estamos numa entre-safra, está vindo uma geração nova de treinadores, e muito legais, muito legais. Pô, o Fábio Carilli, bacana demais sendo campeão, um ano espetacular para ele. O
tem você aparecendo, tem, rapaz, Jair Ventura, que o Roger tá aqui o Roger Machado do Palmeiras, né? enfim. É uma... Jair tá aqui também. O Jair Ventura. Como é que você está vendo essa geração nova de treinadores? Muito bacana, cara. Eu acho que o futebol precisa dessa reciclagem, assim como precisa daqueles treinadores que eu vou citar aí, o caso do Abel, por exemplo, né? O caso do Paulo Autori, que hoje não está como treinador, mas estava como gestor do Atlético Paranaense, e tantos outros. Nelson Batista voltou agora, né? Voltou para o esporte, foi meu treinador. Levi Coupe no Santos, teve no Santos durante uma boa parte do campeonato, né? Saiu, mas eu acho que essa mescla, né, de treinadores na casa dos 60, 65 anos e com treinadores dos 40, 45 anos, é muito legal. São um confronto de ideias, mas que acrescenta muito ao futebol. A gente consegue traçar paralelos diferentes, mas eu vi muita gente bacana, assim, que eu tenho. Adilson Batista, encontrei vários que foram meus treinadores, né, aqui nesse curso, hoje, que eu não vi há muito tempo. Hoje se fala muito que o treinador tem que ser, a palavra da moda agora, é um gestor. Milton Cruz encontrei. Isso é sacanagem, né? Milton Cruz, isso é sacanagem. Pô, isso é parceiro. Isso é parceiraço. Mas todo mundo fala que o treinador tem que ser um gestor de pessoas hoje. Concordo. O que você faz em relação a isso? E o que você não faz que fizeram com você? Quando você era jogador? Ah, não, mas era muito diferente. Quando eu comecei a jogar, quando eu subi para o Salvador, não tinha nem treinador de goleiros. Eu fui ter um treinador de goleiro profissional, que graças a Deus foi o que me aprovou no teste, foi o Gilberto, né? Primeiro o professor Gilberto, e depois Valdir Joaquim de Moraes. Foram meus dois primeiros treinadores de goleiro, né? Passei pelo Roas como treinador de goleiro, Jair, o Pedrinho Santini. Com 26 anos você passou por... não, mas eu tive 8 anos. Né? Eu trabalhei com o Leão. Eu tive 8 anos com o Roas e 12 anos com o Haroldo, que talvez foi a pessoa que conseguiu mais me ajudar para que eu pudesse estender minha carreira. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Haroldo. Ele, assim, cara fantástico, me ajudou muito a chegar à longevidade. Muito se deve ao trabalho que eu fiz com ele. Foi o treinador de goleiros que eu mais trabalhei, 12 anos, desde de 2003 a 2000. Mas o que você vai fazer? Como você... Cara, eu acho... jogador, o que você não quer que faça o que fizeram com você? Eu acho que hoje existem ferramentas bem diferentes do passado. Hoje eu acho que, assim, o maior investimento que um treinador pode ter é na sua comissão técnica. Eu acho que o lado da psicologia esportiva é fascinante, muito importante. Você ter um conhecimento fisiológico, da fisiologia do esporte. Nós tivemos aqui da parte de preparação física, então você tem diversas áreas que, lógico, eu não me formei em educação física, jamais vou ter o conhecimento de um preparador físico, mas se faz necessário que você conheça um pouco, né, do modo como trabalhar, da forma como trabalhar. O fisiologista, né, que é uma pessoa que cria tem várias... Cada treinador tem um aspecto para analisar um fisiologista. Tem fisiologista que quer tirar o jogador do jogo, que quer, né? Tem fisiologista que é mais discreto e tal. Mas é uma figura extremamente importante para a explicação de trabalho, para a gente entender recuperação de atleta, o investimento que você faz hoje num atleta para tê-lo em condições de jogo, nas melhores condições de jogo. Eu acho que são duas áreas bem bacanas, mas principalmente a psicologia esportiva é a área que eu acho mais importante hoje de investimento de um clube para que ele tenha uma boa relação com os atletas, treinador, atletas, direção, enfim. De certa forma, você acha que você inibe como treinador? Inibe não, mas intimida talvez, não porque você quer, um goleiro? De maneira nenhuma. O cara não fica meio assim e fala, pô, é o Rogério. De jeito nenhum, você vê, trabalhei com 4, né? Mas com 3 mais velhos, que foi o Denis, o Sidão e o Renan. O Denis pagou pelo preço de ter que te substituir? O Denis sofreu, eu acho que o Denis é um ótimo goleiro. O Denis é muito bom goleiro, tem muito boa técnica e teve um ano para se firmar.
mas o clube o time como um todo não obteve os resultados. Tinha o peso também de substituir. Talvez sim, talvez sim. E ele cometeu pequenos erros na Libertadores, que é um torneio muito importante para o clube, né? E aí o torcedor pegou essa desconfiança, mas é um ótimo profissional, um ótimo goleiro. E isso aí, o Sidão veio agora no final, fez partidas. O Sidão foi um pedido seu, não foi? Foi um pedido meu, porque eu queria um goleiro também que jogasse com os pés. Então, desculpa, ele me contou na entrevista que eu vi que ele é uma figura, cara. O Sidão? Puta cara engraçado, e fora de sério. Puta cara engraçado. E ele me contou na entrevista que no dia que você ligou pra ele, é verdade. Ele falou, não acredito, o Rogério Ceni. Foi isso mesmo, foi? Nós não tínhamos dinheiro para contratar, o Sidão era um goleiro que vinha de um ano muito bom no Botafogo, tinha feito um ano espetacular no Botafogo, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro no Botafogo, tinha trabalhado com o Fernando Diniz, que já é uma coisa que eu gosto, de atletas que trabalham com ele. Porque sabe jogar com os pés? Que gostam de jogar e é um tipo de jogo que eu gosto, então eu já gosto, quando eu vejo um atleta que passou por ele, para mim já me interessa, abre um interesse maior, porque são atletas mais ousados, que não tinham tanta pressão de torcida, consequentemente conseguem fazer coisas que às vezes jogadores que trabalham em times grandes não têm não correm esse mesmo risco. Lógico que tem que ser um risco controlado, o Fernando ele corre muito risco, mas no Audax é possível correr esse risco. Mas é interessante, como eu observo, né? Jogadores que já trabalharam com ele, e o Sidão evoluiu muito com o pé no jogo com ele. Então eu precisava de ter um terceiro goleiro, e eu optei por trazê-lo, não me arrependo nem um pouco, e acho que ele fez um ótimo fim de campeonato, vinha no começo, logicamente, se adaptando ao São Paulo, teve a lesão, o Renan entrou bem quando entrou, cada um jogou 7 jogos no começo do ano, o Renan foi bem, deu sequência no jogo e o Sidão agora voltou a atuar no final e salvou o São Paulo em muitos jogos, com grandes defesas. E dança Michael Jackson bem pra caramba. O Sidão faz de tudo, o bicho e tem personalidade, né? Ele faz ao vivo, né, cara? As pessoas que... Ele é um cara muito engraçado, muito bem, um cara que faz muito bem pro grupo. É um cara muito bom de grupo. As pessoas... E muito bom goleiro. E pra gente encerrar, as pessoas... Eu acho que as pessoas ainda têm uma imagem sua diferente do que você é. Eu ainda acho isso. Eu ainda acho isso. Você é treinador agora, eu via muita gente falar, pô, o Rogério tá arrogante, o Rogério não admite erro, o Rogério é isso, o Rogério é aquilo. Mas o Rogério Ceni que eu conheço sempre foi um Rogério Ceni diferente. Eu sou essa mesma pessoa sempre, é que a câmera às vezes então, passa. Mas você acha que você passa isso ou as pessoas que rotulam isso, talvez? Eu acho porque que você é um cara, quando você dá uma entrevista, quando você é um cara mais sério. Não, mas eu sou um cara sério, eu não sei muito sorrir, para ser sincero com você. Eu gosto dessa conversa, mas quando a gente fala sobre coisas sérias, eu me saio melhor do que falar sobre coisas engraçadas. Por exemplo, eu vejo o Marcão, por exemplo, que é um grande parceiro, um goleiro fantástico e trabalhamos juntos. Lançou uma cerveja agora, hein? O Marcão e o Dida, por exemplo, que são pessoas, são extremos, né? Um mais quieto, sério, fantástico goleiro que é o Dida, e o outro, um cara extrovertido que faz você dar risada de tudo, que é o Marcão. Ele lançou a cerveja, como é que é? Camisa 12, pode ser? Não sei como é, não sei como é que é. Mas ele lançou aí. Virou empresário. Tá certo ele. E são duas personalidades diferentes, muito bacanas. Talvez eu esteja entre o meio termo, né? Falo um pouco mais que o Dida, mas não dou tanta risada que nem o Marcão, estou mais ou menos entre os dois aí nesse meio termo. Mas eu sou assim, é meu jeito de ser, mas eu sou uma pessoa super séria, super, assim, tento ser do bem, trato todos. Você está feliz? Tô feliz com esse novo desafio, estou muito contente. Tua vida pessoal, tudo, profissional, você está num momento bom? Tô bem, estou me sentindo bem e me sentirei melhor na hora que eu conseguir fazer as contratações que eu preciso para me sentir confortável para trabalhar. Mas assim, estou sendo muito bem recebido, quero assim, deixar claro isso. Cara. Muito legal. Muito bem recebido, o presidente Marcelo Paz assim, está dando um apoio muito grande, uma pessoa calma, tranquila, às vezes acho até calmo demais, falo para ele, mas assim, super bem tratado por todos os funcionários. Eu fui lá no PC, é uma estrutura diferente da de São Paulo, mas que nós estamos tentando melhorar. E de alguma maneira a gente vai deixar algum legado para Fortaleza, porque talvez abrindo essa visão, né, para um novo campo, uma nova academia que estão construindo, aparelhagem nova, tentando fazer coisas que vão trazer benefícios futuros para o Fortaleza como clube.
Bom, Eu espero que também dentro do campo. não, e eu, estamos torcendo muito, eu particularmente estou torcendo pra caramba por você, eu sempre torço por você. E, o Brasil inteiro vai estar ligado no Fortaleza. Tomara. Em termos de marketing, já foi espetacular. Foi bacana. Porque o Brasil inteiro está falando Fortaleza e, você está divulgando a marca para o Brasil inteiro. Mas para a gente encerrar, é um praxe. Toda vez que eu te entrevisto, é um praxe. Claro. Não combinei alguma coisa com você? Não, até agora não. Até agora não, eu não vou combinar. Pô, Se você não desligar a câmera e voltar. não, escolhe a trilha sonora pra gente terminar, porque sempre você escolhe, continua. Você chegou aqui ouvindo um rock and roll bom, então escolhe uma trilha sonora pra gente encerrar. É o único cara que eu faço isso, escolhe uma trilha sonora pra gente encerrar a entrevista, pra ir tocar de fundo quando acabar. Nós estávamos escutando, né, The House of a Rising Sun, Animals. The Animals. Podemos terminar Vamos terminar com isso, porque eu sempre escolhi esse DC, hoje não vamos sair do comum, do normal, do praxe. faleceu, né? Pois é. Rogério Ceni. Valeu, meu. Meu parceiro! E agora saímos do tricolor daqui de São Paulo para ir para o tricolor de aço. É isso aí, estamos na torcida. Símbolos parecidos. Símbolos parecidos, e estamos na torcida. E se Deus quiser, você vai botar mais uma estrela aí. Deus shows. Ele prometeu. Ele promete, ele cumpre. Demora. Né? É verdade, né? Hoje, pelo menos, não foi 7 da manhã igual a última, né? Mas foi 7 da noite, já. Tá bom. Impagável Rogério Ceni aqui com o Benja. Semana que vem tem mais.